Fala, turma! Ó, Sadam aqui, eu sou aqui de São Bernardo do Campo, São Paulo, fundador da Escola da Tatuagem. Já fazem 6 anos que a gente tem a escola e a gente já tem mais de 2.000 alunos, cara, tanto do online quanto de treinamento presencial. Tô aqui para falar sobre precificação, velho. Se você é daqueles que fica em dúvida quanto cobrar uma tatuagem, se vai lá no grupo de Facebook perguntar, mano, quanto eu cobro essa tatuagem? Mano, tá fazendo errado isso daí. Eu vou ensinar vocês, velho, a você mesmo desenvolver seu método de botar preço nas suas tatuagens. E isso é importante. Então fica até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que você está cometendo um desses erros e no final você vai perceber como que você consegue fazer isso tudo sozinho, automático. Antes, mano, pedir pra você, ó, YouTube, velho, tem que deixar like, tem que inscrever no canal, porque isso aí ajuda a gente a produzir mais vídeo, ver os bagulho que tá dando certo, que não tá. Então faz esse corre pra nós aí e vamos lá. Vejo muita gente em grupos de Facebook colocando lá, quanto que eu cobro essa tatuagem? Cara, esse é o maior erro que você pode cometer. Por quê? Existe uma parada que, além da técnica, é o marketing de cada um, a fase de carreira que cada um tá, a localização influencia, um monte de coisas que não tem nada a ver com a técnica, que vai influenciar no preço da sua tatuagem, quanto que você pode cobrar e o quanto que os clientes vão poder pagar. Então você vê muita gente que está começando agora querendo cobrar preço de tatuador que já está numa fase de carreira mais avançada. Aí não consegue cliente e aí fica lá reclamando. E tem muito tatuador que já está mais avançado que está cobrando lá embaixo como se fosse alguém que estivesse começando. Também o que acontece? Vai atrair cliente ruim, que não dá valor para o seu trabalho. Então, turma, a primeira coisa que você tem que pensar, o preço que eu cobro hoje das minhas tatuagens é diferente do preço que você vai cobrar da sua tatuagem se você está em outro bairro, se você está em outra fase de carreira. Então, por exemplo, eu tenho 30 anos de tatuagem hoje, cara. Eu já construí uma carteira de clientes, já construí uma técnica. As pessoas já me procuram porque elas veem valor no meu trabalho. Então eu posso cobrar, cara, numa borboletinha assim, ó, R$900. E eu tô ligado que muita gente agora vai falar, tá louco, R$900, tá caro. Pensa comigo, mano, se você quer ser um bom tatuador, eu tô mostrando pra você aonde você pode chegar. Não vai ficar falando mal dos preços que eu cobro, não. Porque um dia que você puder cobrar 500, 600, R$900 numa borboletinha assim, isso significa que tem alguém que vê valor nesse seu trabalho. Cara, para um artista, a melhor coisa do mundo é ser reconhecido, né? Então, quando você consegue agregar valor para o seu trabalho e os clientes têm essa percepção de valor, isso para nós é animal, cara. Imagina você poder fazer uma tatuagem tranquilo, sem se preocupar com a conta que vai vencer, porque você está cobrando um preço bom. Tem tatuagens que a gente faz que custa hoje R$15 mil, R$20 mil, tem até mais. E isso não é um absurdo. Isso eu estou mostrando para vocês, mano, onde vocês podem chegar. Então presta atenção nisso, mano. Instala isso aí na tua cabeça. Não fica querendo meter o pau falando que é caro. Como é que você vai fazer para cobrar? Primeira coisa que você tem que prestar atenção. Qual a fase da carreira que você tá? Se você está começando agora, você não vai conseguir cobrar muito. Por quê? Porque ninguém vai ver valor nisso daí. Você tem que pensar o seguinte, você tem que estudar. Então você consegue malemar cobrar material. E, cara, quando você entende a fase da carreira que você está e respeita isso, você vai aproveitar ela, você não vai ficar puto, não vai ficar chateado, que, porra, cara, o cara não tá dando valor. Então você tem que ver a fase da carreira que você tá. Se você tá começando agora, eu tenho, por exemplo, eu tenho alunos, cara, que pegaram na máquina há 1 mês. E aí eles falam, porra, cara, tô sem cliente. Eu falo, cara, você nem cliente tem ainda, você tem cobaia. Então, você não consegue cobrar um valor legal igual um tatuador que já tem 1, 2 anos de experiência, entendeu? Então, quando você entende a fase da carreira que você tá, você já consegue entender e não ficar chateado com a questão do preço. E aí, como é que você dá o preço? Quando você tá no começo, o seu preço, cara, vai ser baseado no que você gastou. O ideal é você tentar pôr um preço, ou você faz de graça, é normal, porque o seu foco é estudar, ou você pelo menos cobra o material. Porque nesse momento, nenhum cliente vai ver valor no seu trabalho, porque ele ainda não tem mesmo, né? Tá começando, não tem ainda, tipo, porra, cara, o trabalho vale, olha aqui todo o esforço, ninguém viu isso daí ainda. Você tem que calcular o preço, ó, já tô dando aqui como você vai calcular o preço. Se você está no começo de uma carreira, você calcula o preço da sua tatuagem baseado mais ou menos nos gastos materiais. Isso daí é um assunto para uma outra aula, tá? Que a gente vai falar de fases de carreira também. Mas com isso você vai construindo sua carteira de clientes e assim você vai gradativamente aumentando seu valor. Agora, como que você dá o preço se você já é um tatuador
que você já tem alguns clientes. Quer dizer, tem clientes que já percebem o valor do seu trabalho. Olha que louco isso daí. Você viu a diferença? Percepção de valor, o cliente percebe o valor do seu trabalho. É diferente de você perceber. Você sabe o quanto você ralou para ter isso. O cliente já percebe o valor do seu trabalho, você já consegue cobrar algum valor, mas você fica perdido. E isso acontece no começo. Às vezes você dá o preço de um trabalho e foi mais fácil do que você pensava. E às vezes você dá um preço de um trabalho que foi mais difícil. Então, acontece no começo. Então, o que você tem que fazer? Primeira coisa, assim, você tem que achar, você sozinho vai achar isso, tá? Você tem que achar o valor de um trabalho que você deu que ficou bom, tá ligado? Tipo, cara, aquele trampo que eu fiz, aquela flor que eu fiz, cara, eu cobrei R$150 e ficou muito bom, porque eu achei que eu levei o tempo certo para fazer, o cliente saiu satisfeito, foi um bom negócio para todo mundo. Então você tem ele como um padrão. Eu nunca fiz nenhuma tatuagem que eu cobrei e deu certo, e o valor ficou igual você falou. Mas se você já cobrou e você achou que ficou abaixo, então você já sabe que tem que ser um pouquinho mais acima. Se você já cobrou e achou que ficou acima, você sabe que tem que ser um pouquinho abaixo. Então, qualquer tatuagem que você fez, você pode usar como parâmetro, entendeu? O princípio básico é você usar alguma coisa que você fez como modelo. Porque você vai desenvolver esse método, você que vai desenvolver o seu preço. Ó, existe um gabarito que facilita, né, tudo isso aí. Você põe ali em cima do desenho, você já consegue pegar o preço. Só que isso aí seria uma outra aula para a gente fazer. Então, se vocês querem que eu explique como funciona o gabarito de preço, aí vocês comentam aí embaixo aí, e aí se a galera quiser, a gente faz uma outra aula. Olha que a gente nem falou de técnica ainda, hein? Nem falou de dificuldade, de desenho, nada disso. Por quê, turma? A gente tem que pensar na dificuldade e no tempo que vai levar. Tem. Mas isso daí está atrelado com a percepção de valor do cliente. O cliente tem que entender que aquilo vai dar trabalho. Porque tem tatuagem pequenininha assim que dá um trabalho danado. Mas o cliente olha e fala, só esse coraçãozinho você vai me cobrar tudo isso? Para ele é uma coisa simples e pequena. Então, a partir do momento que você consegue mostrar o valor que tem, o trabalho que dá aquilo, e o cliente perceber, aí sim a gente pode falar de técnica. De falar, puta, eu vou cobrar isso porque esse trabalho, isso aqui vai dar muito trabalho. Porque na cabeça do cliente, pensa comigo, para você fazer um coraçãozinho simétrico, a gente sua, né? Porque fazer um traço reto simétrico, você sabe que até hoje fica tenso, né? Cara, para qualquer cliente, cara, é só um coraçãozinho. É uma coisa simples e fácil. E a gente aqui desse lado sabe que não é simples e fácil. A gente tem um treino, velho, de traço, que os caras têm que fazer, os alunos têm que fazer, pelo menos 10 peles artificiais de traço, encher elas de traço. Mano, além do gasto, dá um trabalho, leva muito tempo. Nenhum cliente percebe isso. Então, essa questão da percepção de valor é muito importante, velho. Você não pode já querer jogar em cima do cliente e falar, não, mas isso deu trabalho, porque ele não vai entender. Então, aos poucos você vai conseguir passar isso para o cliente. Então, quando você entende que o cliente já percebe o valor do seu trabalho, pode ser pelo trabalho, esse trabalho técnico que é mais trabalhoso, ou pode ser porque ele gosta de você, gostou do seu estilo e quer ter você na pele. Esse é o melhor percepção de valor. Ó, recapitulando, o que você não pode errar, cara? Você não pode ficar pedindo preço para outros profissionais que estão em fase diferente de carreira que você, que estão em outra cidade, em outro lugar do mundo. O único jeito que funciona pedir opinião para outro profissional é se o cara tatua no mesmo estúdio que você, se ele tem a mesma fase de carreira que você. Se o cara já tiver um estilo diferente de você, já muda. Então, isso daí é um erro que todo mundo comete e que não deve se fazer, tá? Quanto que eu cobro essa tatuagem em grupo de tatuagem ou qualquer coisa. Outro erro, você não respeitar a sua fase de carreira, você não entender qual é a fase de carreira que você tá e cobrar o valor condizente àquilo, tá? Então, se você acha que você está começando agora, você cobra lá só o material, você está estudando, e se você já tem um tempo, se você já entrega alguns trabalhos com qualidade, aí sim você já pode cobrar aqueles trabalhos. Então, respeitar a fase de carreira é importante para você não se frustrar e você tá construindo aos poucos uma carreira sólida e subindo os degraus aí da sua carreira. Outra coisa que você não pode fazer é levar em conta só a dificuldade do desenho sem levar em conta a percepção de valor do cliente, beleza? Então é isso aí que a gente tem que tomar cuidado. O que você tem que fazer? Usar como modelo uma tatuagem sua que você já fez e que você acha que o preço deu certo. Que nem eu falei, tem tatuagens que o preço ficou abaixo ou ficou acima, também serve como modelo isso, porque você consegue ajustar.
e isso vai ser o seu norte para começar a precificar as outras tatuagens. Então, turma, é o seguinte, ó. Tudo isso que eu falei aqui, galera, a gente tem um treinamento online aqui da escola, tá? É o nosso curso de formação de tatuadores profissionais aqui da escola, um curso online. E tem todo esse conteúdo mais aprofundado lá, né? Então, se você quiser saber mais, se isso daí faz muito sentido para você, tem um link aqui embaixo na descrição. Clica lá que a gente explica tudo que a gente tem lá. A gente tem as aulas que vai do zero, do básico até o avançado, até os realismo colorido, realismo preto e cinza, tem uma série de módulos, né? O trad, rastelado, pontilhismo, fine line. A gente tem, cada módulo é tipo um workshop, velho. E a gente tem, cara, as técnicas base, que é traço, sombra, pigmentação sólida e textura. Se você aprender essas 4 técnicas, você sabe fazer qualquer coisa. Existe toda uma metodologia, um caminho que o aluno percorre dentro do nosso treinamento para ele sair do zero